Prezados irmãos e irmãs, quinta-feira da sexta semana do tempo comum, palavra certa na hora certa. A leitura é da carta de São Tiago, o capítulo 2, de 1 a 9. O salmo é o 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O Santo Evangelho é segundo São Marcos, o capítulo 8, de 27 a 33. O que a leitura de hoje está dizendo, graças a Deus, sabemos. A Igreja tem ensinado isso ao longo desses milênios. Aprendemos na catequese, aprendemos na pastoral, aprendemos com a missão, aprendemos com o testemunho de quem sabe professar, celebrar e viver a fé. O que aprendemos? Que a autenticidade da fé manifesta-se nas obras. É isto que São Tiago está inculcando, com um exemplo muito concreto tirado da vida das comunidades cristãs. Fazer acepção de pessoas é um pecado, porque vai contra a fé abraçada pelos cristãos. Há que lembrar-se de Cristo, que se esvaziou e rebaixou a si mesmo. Conhecemos a carta de São Paulo aos Filipenses, o capítulo 2, versículos 6 seguintes. Os discípulos de Jesus Cristo não têm qualquer razão para estabelecer distinções entre as pessoas. Se o fizerem, estão a agir contra Cristo, tornando-se semelhantes ao juiz sem consciência que se deixa levar por parcialidades e favoritismos ao pronunciar sentenças injustas. Se Deus escolheu os pobres segundo o mundo, a Igreja e seus membros não podem conceder especiais atenções e privilégios aos ricos, como faz a sociedade secular. São Tiago se mostra sempre muito realista em toda a sua carta, muito concreto. Evidencia a incoerência de quem julga os outros segundo os critérios do mundo e não segundo os pensamentos de Deus, que escolheu os pobres segundo o mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Muitas vezes nos deixamos levar por essas reações espontâneas. Faz parte do seguimento de Jesus tudo isso que São Tiago ensina em sua carta, não só o que está nesta leitura de hoje. O Santo Evangelho é central no Evangelho de São Marcos. Nada de triunfalismo. O povo se perguntava: quem é este? Agora é o próprio Jesus que pergunta aos discípulos o que é que se diz sobre ele. Resumindo, os discípulos informam que o povo vê não só como um profeta, mas como o maior dos profetas, o precursor dos tempos messiânicos. Acontece que Jesus quer ir mais longe, interpela diretamente os discípulos. São Pedro responde: tu és o Messias. Mas Jesus impõe-lhes novamente o chamado segredo messiânico e começa a falar-lhes do mistério da cruz, que está no centro da sua messianidade. Ele é o servo sofredor que veio carregar sobre si os nossos pecados para nos fazer passar da morte à vida. E quem quiser ser seu discípulo tem de seguir o mesmo caminho da cruz. Nós queremos muito o Aleluia Pascal, só que às vezes esquecemos que ele é seguido da sexta-feira da paixão, ele é seguido da crucifixão. Seguir Jesus sim, mas nada de cruz. Casar sim,
mas compromisso não. Fidelidade, responsabilidade, que é isso? Estudar sim, ou não sei, ser aluno, mas ser estudante, estudar, levar a sério, corresponder às exigências de um professor, de outro. Aplaudir uma professora quando exige que a maiêutica aconteça, que o conhecimento seja nascido, venha à tona, provocado. Permanecer fiel, objetivo, otimista, numa crise, numa dificuldade. Abraçar os compromissos de se ser cristão. Jesus está mostrando quem ele é e a partir daí o que é ser discípulo seu. Veio muita resposta do povo, Batista, Elias, qualquer outro profeta, até que enfim o Cristo. São Pedro disse a verdade, certo? Mas ainda não de forma completa, por isso Jesus o proíbe de contá-la. É que não era bem como São Pedro entendia. Jesus não vai usar da violência para abater o inimigo, mas enfrentará a cruz e a morte. Isso aqui não estava na compreensão de São Pedro. E entender esse caminho, de fato, custa muito. São Pedro é até chamado de Satanás, porque não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. E muitas vezes é assim que também pensamos. E se a dificuldade for grande, pior ainda. Peçamos a Deus a graça de entendermos que não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso reconhecê-lo como Senhor da nossa vida. Ou seja, acreditar que está vivo e presente nos irmãos. O Filho de Deus, o dominador do universo, por quem tudo foi criado, quis assumir por nosso amor o rosto do servo sofredor, do homem das dores, sem figura e sem beleza. Lembremos de Isaías 53, versículo 2. E assim nos revelou a nossa incomparável grandeza. No livro do Eclesiástico, o capítulo 2, versículos de 1 seguintes, nós vemos: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer, na dor permanece firme, na humilhação tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até a velhice. Vós que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia. Não vos afasteis dele, para que não caiais. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele.
a fim de que não se desvaneça vossa recompensa. Que os santos fundadores dos servitas roguem a Deus por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.